Eu quero convidar você a abrir a palavra de Deus mais uma vez. O texto que já lemos na abertura desse culto, Gálatas capítulo 5. Nós lemos o texto e eu quero reler com você esse texto da palavra de Deus. Gálatas capítulo 5, a partir do verso de número 16. A palavra de Deus diz: Mas eu afirmo, andai pelo Espírito, e nunca satisfareis os desejos da carne. Porque a carne luta contra o Espírito contra a carne, e eles se opõem um ao outro, de modo que não conseguis fazer o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, já não estáis debaixo da lei. As obras da carne são evidentes, a saber, imoralidade, impureza, indecência, idolatria e feitiçaria, inimizades, rivalidades e ciúmes, ira, ambição egoísta, discórdias, partidarismo e inveja, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a essas, contra as quais vos previno, como já vos preveni antes, os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, amabilidade e domínio próprio. Contra essas coisas não existe lei. Os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne juntamente com suas paixões e desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também sob a direção do Espírito. Não nos tornemos orgulhosos, provocando-nos uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Vamos orar. Deus de amor, quando nos aproximamos da Tua palavra, depois de já termos sido tão abençoados nesse culto, pela leitura das Escrituras, pelas músicas entoadas, pelos testemunhos, pelos incentivos, pelas exortações que o Senhor nos deu, pela celebração da apresentação de bebês na Tua presença, nós nos voltamos à Tua palavra e queremos ouvir a Tua voz. Queremos ser tocados por Ti, queremos aprender algo mais para ver uma vida vitoriosa. É a minha oração, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Queridos, a Bíblia nos ensina que a nossa vida cristã é uma vida marcada por batalha espiritual. A vida do cristão é vida de luta espiritual. Nós temos alguns inimigos contra os quais nós lutamos enquanto vivemos. Como diz o A.W. Tozer, que a vida aqui na Terra é um campo de batalha, não um parque de diversões. Embora alguns cristãos vivam como se estivessem na Disney, só se divertindo. Mas a Bíblia nos diz que a vida cristã, a vida aqui na Terra, é um campo de batalha e não um parque de diversões. Nós temos 3 inimigos a enfrentar nessa batalha espiritual. Os inimigos do cristão são a carne, o mundo e o diabo. E eu quero então, numa sequência de 3 sermões, abordar cada um desses inimigos, como enfrentá-los e como sermos vitoriosos contra esses 3 inimigos. E tudo que nós enfrentamos de luta vem de uma dessas 3 fontes, causada por um desses 3 inimigos, que são a carne, o mundo e o diabo. O fato é que a carne, o mundo e o diabo, todos eles têm algo em comum. O que é? Todos esses inimigos querem nos desviar da perfeita vontade de Deus para a nossa vida e querem nos privar daquela vida abundante para a qual Deus nos chamou. Então, sempre que enfrentamos a carne, sempre que enfrentamos o mundo, sempre que somos atacados por Satanás, o objetivo dele é nos desviar da vontade de Deus e nos privar da vida abundante para a qual Deus nos chamou. Então, todos eles com ataques diferentes, mas todos esses inimigos, você vai compreender cada um a cada semana, que querem nos privar da vida abundante para a qual Deus nos chamou. E esse texto de Gálatas capítulo 5, que lemos aqui, fala desse primeiro inimigo que enfrentamos em nossa caminhada cristã, chamada pelo apóstolo Paulo, o primeiro inimigo chamado pelo apóstolo Paulo de carne. E ele nos diz aqui no capítulo 5,
versículo 16, andai pelo Espírito e nunca satisfareis os desejos da carne. O primeiro inimigo que enfrentamos são os desejos da carne. Não, carne aqui não se refere ao nosso corpo físico. Carne aqui é a nossa natureza pecaminosa. Porque, na verdade, em Gálatas, ao falar de carne, Paulo está nos dizendo que nós temos 3 inimigos. E ele fala isso em todos os seus escritos. Nós temos 2 inimigos que eu chamo de externos e um interno. Existe o inimigo externo, que é o ataque de Satanás ou do diabo, o mundo, que também é externo, mas a carne é um inimigo interno. Eu quero dizer a você o seguinte: você é o seu pior inimigo. É o inimigo de si mesmo, é a nossa carne. Muitas vezes a gente põe culpa no diabo, no mundo, mas o nosso maior inimigo é o que a gente chama de o rebelde interior. Não é o corpo físico, mas é a natureza pecaminosa. O que é carne? O que nós somos por natureza. A nossa condição caída. O que nós somos desde Gênesis 3. É a nossa inclinação que nós não tínhamos para o pecado desde a queda de Adão. A queda de Adão, que foi a queda da natureza, da raça humana, colocou algo que nós não tínhamos, que é uma inclinação para o pecado. Nós éramos inocentes, sem pecado, inclinados para o bem. Com a queda, passou a fazer para a nossa vida a natureza adâmica, a natureza pecaminosa, uma inclinação para o mal. Desde a queda de Adão, a natureza que foi criada, a nossa natureza boa, se tornou corrompida e agora todos já nascem com uma inclinação para o mal. E é o maior e mais influente inimigo, a carne, o nosso rebelde interior. Você sabe disso. Por mais lindinho que seja uma criança, seus filhos já fazem pirraça. É o rebelde interior. Você não precisa ensinar a criança a pecar. Então, já tem a natureza lá da rebeldia. Nasceu, por mais lindinho que seja, o ser humano tem essa inclinação. Nós nascemos assim. Então, eu quero que você entenda hoje desse rebelde interior. E eu quero compartilhar com você a natureza desse conflito, a realidade desse conflito e como ser vitorioso nesse conflito. Então, lembre-se que dentro de você há uma natureza pecaminosa. E como o ser humano é o único indivíduo com aquela capacidade de autoconsciência, tem hora que você briga com esse seu rebelde interior. Então, algumas vezes, falar sozinho não é sinal de loucura não, viu? Porque tem hora que nós falamos com esse rebelde interior, parece que existem 2 eus. Você está ali lutando, porque existe algo dentro de você. Paulo fala disso. O bem que quero fazer, esse não faço, e o mal que não quero, esse faço. Há uma luta, essa dinâmica. Essa é a realidade do conflito. Essa é a realidade. O verso 17 do capítulo 5 fala exatamente isso. Porque a carne luta contra o espírito e o espírito contra a carne. Eles se opõem um ao outro, de modo que não conseguis fazer o que quereis. Dentro do que cristão, essa é a realidade. Há uma natureza pecaminosa, mas também tem uma boa notícia para o cristão, porque dentro de nós também habita o Espírito Santo. Nós não estamos à mercê da nossa inclinação carnal, porque no momento que você se converte, você recebe o Espírito Santo. E existe agora uma batalha interior. O Espírito Santo que habita em você desde o dia da sua conversão, agora combate a carne, que é essa natureza pecaminosa, trava uma batalha sem tréguas para que você possa viver uma vida que agrade ao Senhor e não agrade os seus desejos carnais. Então, quero dizer a você que o cristão não está fadado à derrota. Nós temos sim a possibilidade da vitória. A vitória na vida espiritual, ela é não apenas uma possibilidade, mas é a vontade de Deus. Mas o Espírito Santo, sem o Espírito Santo, a derrota é certa. Mas quero dizer a você que existe um antagonismo irreconciliável entre a carne, a natureza pecaminosa, e o Espírito Santo que habita em nós. E a Bíblia fala disso muitas vezes. O apóstolo
Paulo fala disso, Tiago fala disso, Davi já falava disso no Antigo Testamento. Lá no capítulo 51 dos Salmos, ele fala que eis que eu nasci em iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Em outras palavras, eu já nasci com uma natureza pecaminosa. Ele reconhece que havia dentro dele uma luta, e naquele momento do episódio de Betseba, ele cedeu à carne. E ele fala assim: não retires de mim o teu Santo Espírito, porque aí senão estarei fadado à derrota constante. Então, ele reconhece, da natureza. O apóstolo Paulo, como já citei aqui, fala, ninguém melhor do que Paulo, Romanos 7, de maneira assim tão vívida e profunda, ele fala ele fala dessa natureza, dessa guerra, vale a pena você ler depois esse texto em casa. Ele fala de maneira assim, tão séria, tão vívida, desse combate que há dentro dele, dessa guerra dentro dele, que alguns perguntam: Paulo está falando deles antes de Cristo ou depois de Cristo? Eles já eram convertidos ou não eram convertidos? Eu tenho a convicção que ele fala dele convertido. Ele fala assim: o bem que eu quero fazer, esse não faço, mas o mal que não quero, esse faço, miserável homem que sou. Mas ele fala: mas graças a Deus que nos dá a vitória. Ele está dizendo da luta que um não cristão enfrenta, mas a luta que um cristão que quer viver uma vida de santificação enfrenta, de ter os seus desejos carnais vencendo. E ele fala disso. Então essa dinâmica, essa realidade da luta é a realidade. Você é crente sincero, você sabe disso. O quanto você tem que conversar com aquele homem interior para não fazer a sua vontade. É uma intensa luta. Essa luta se manifesta da seguinte maneira. Ele fala, verso 17, eles se opõem um ao outro, carne e espírito, para que vocês não consigam fazer o que quereis. Em outras palavras, a carne deseja que hajamos de determinada maneira. Determinada maneira que nós já sabemos quais são os resultados, as obras da carne. Tudo que é mal. O Espírito Santo atua em nosso espírito para agirmos de outra maneira, cujo resultado é o fruto do Espírito. A carne, esse rebelde interior, procura atrapalhar, procura suprimir o trabalho do Espírito Santo em nossa vida. Então, como disse, Paulo descreve de maneira vívida, mas o outro que de maneira muito vívida descreve essa luta é Tiago. Tiago capítulo 1 fala, ele chama de impulsos pecaminosos da carne. Ele fala assim: de onde vêm as lutas e as brigas entre vocês, humanos? Elas vêm dos maus desejos que estão sempre lutando dentro de vocês. Em outras palavras, de onde vêm as discórdias? De onde vêm as rivalidades? De onde vêm os partidarismos? De onde vêm as brigas? Vem dessa luta interior que vocês enfrentam. Que luta? O seu eu, que é inclinado para o egoísmo, o seu eu que não admite ser contrariado, o seu eu que quer sempre ser agradado, o seu eu que quer o prazer imediato. De onde vem toda a luta, todos os problemas com Deus e com os homens? Desses desejos interiores, Tiago chama na linguagem de hoje de impulsos pecaminosos. Agora, nós sabemos como é fácil ceder a esses desejos, porque eles estão ali o tempo todo querendo se manifestar, o tempo todo. E aí, quando nós cedemos a esses desejos, basicamente de egoísmo e orgulho, nós quando cedemos, isso gera problemas de relacionamento. Com Deus, sim, porque de Deus requer de nós humildade, e com os irmãos, porque nós muitas vezes somos egoístas e o relacionamento exige também aquilo que nós chamamos de ceder para o outro. Nós enfrentamos isso. A guerra no coração gera guerra entre as pessoas, inclusive na igreja. Porque quando você entra naquela porta, você continua humano, eu continuo humano. Entendeu? E aquela porta não te santifica. Não te santifica. Se santificasse, seria uma bênção. Não existe isso. Nós somos humanos. Mas qual? A guerra no coração. E a fonte de todos esses problemas é o desejo pecaminoso. Dr. Warren Wiersbe diz:
os desejos egoístas são perigosos e nos levam a fazer coisas erradas. Você sabe como você age quando é egoísta, não é isso? Você sabe quando você age quando você é orgulhoso. Você sabe do que você é capaz de fazer. Nós olhamos algumas cenas aí no mundo de violência, alguém que tira uma arma numa briga de trânsito e mata alguém, alguém que comete violência contra a mulher, que cada vez está ficando mais claro para nós, violência contra uma criança, qualquer outra violência. Você fala assim, como que isso acontece? São os mesmos desejos pecaminosos que eu e você temos, mas que eles deram vazão plena. Os mesmos desejos. É a mesma fonte. A mesma fonte de qualquer violência, de qualquer briga, de qualquer guerra entre países, é do coração. Simplesmente é que deram uma vazão ampla a isso. Está em nós. A mesma semente que causou aquela violência, aquela divisão, aquele problema, está em nós. Os desejos egoístas, repito aqui, são perigosos e nos levam a fazer coisas erradas. E Tiago continua dizendo, no versículo 1 ele fala, capítulo 4, de onde vêm as guerras, ele explica dos desejos ou dos impulsos pecaminosos. Ele fala, vocês querem muitas coisas, a raiz do egoísmo, mas como não podem tê-las, estão prontos até para matar a fim de conseguir. Vocês as desejam ardentemente, mas como não conseguem possuí-las, brigam e lutam. É essa a realidade? Nossa realidade. A começar com dois irmãos que brigam, quando marido e mulher brigam, quando a briga lá no seu trabalho, quando a briga em qualquer outro lugar, na sociedade, são os nossos desejos. Nós queremos algo, nós queremos impor a nossa opinião, nós queremos nosso desejo, nós queremos que a coisa seja feita do nosso jeito. Aliás, eu quero fazer um desafio para você como cristão aqui na igreja, porque opinião eu tenho bastante. Minha pergunta é, então quando você tiver assim uma ideia, passe uma semana orando e pergunte se é a vontade de Jesus, do Espírito Santo. Depois você dá a opinião para mim. Porque o que eu mais ouço é desejo que na igreja seja feito do seu jeito. E aqui não é do seu jeito, é do jeito do Espírito Santo. Então passe uma semana em oração. Senhor, eu tenho essa ideia, eu vou orar. É a sua vontade ou a natureza carnal? Tem muito desejo espiritual, viu gente, também. Gente com boa ideia. Mas muitas vezes, pensa, uma semana de oração vai nos livrar de tanta ideia. Não é verdade? Não é assim que a gente faz, eu sou assim, você é assim. A não ser que você não seja desse mundo. Nós queremos do nosso jeito. Não é verdade? E nós queremos impor do nosso jeito. Mas a Bíblia diz que quem tem que mandar é o Espírito Santo. Os nossos desejos têm que ser muito mais em prol do outro do que em prol do meu desejo. Pensou se a gente começar assim, ter uma ideia para melhorar a vida do outro, não a minha. Nós temos que fazer isso agora. É a nossa luta espiritual. O homem interior está aqui, querendo impor, querendo que faça. Quais são as grandes crises do casamento? Vai ver a crise do casamento. A crise do casamento é isso. Ninguém dá o braço a torcer. É do meu jeito, do outro jeito. Gente, eu vou te dar a dica do casamento ser bem sucedido. Sabe como funciona? Procura o bem do outro, e você procura o bem do outro, e vai dar certo. Foca no outro. Quando a queda de braço, faça do meu jeito. Procura o melhor para o outro, e ore para que o outro busque o melhor para você, e aí vocês vão se encontrar. Porque quando há aquela imposição, queda de braço, não vai funcionar em nada na vida. Queridos, aí Tiago continua dizendo assim, vocês não conseguem o que querem, verso 2, porque não pedem a Deus. E quando pedem não recebem, porque seus motivos são maus. Vocês pedem coisas a fim de usá-las para os seus próprios prazeres. Quero dizer a você, queridos, que a nossa natureza pecaminosa contamina até a oração. Porque a oração é egoísta. Não é verdade? Até a oração, como a gente precisa, não que a gente não peça nada para a gente. Mas tem momento que até a oração é egoísta. Pastor Antônio Júnior diz o seguinte, mesmo as nossas melhores atitudes podem ser contaminadas pelo egoísmo e orgulho. E dessa forma, essas atitudes passam a ser carnais. Não é verdade? Paulo disse, ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens e não tivesse amor, e ele começa a explicar que não seria nada. Mesmo as nossas melhores motivações, as nossas melhores atitudes podem ser contaminadas por um desejo humano. Então, queridos, a Bíblia está nos dizendo aqui, de maneira geral, quando damos vazão às obras da carne, ou os desejos da carne, o resultado
são as obras da carne. Queridos, eu nem gosto de ler essa lista, que ela é horrível. E ela é apenas, não é ela uma lista exaustiva, completa. É apenas o apóstolo Paulo destaca algumas áreas. Ele fala dos relacionamentos consigo mesmo, com os outros e com Deus. E ele dá alguns exemplos. O que acontece se eu der vazão aos desejos da carne? Qual o resultado? Imoralidade, impureza, indecência, idolatria, feitiçaria, inimizades, rivalidades, ciúmes, ira, ambição egoísta, discórdias, partidarismos. Quando você permite ser dominado pela carne, esse será o resultado da nossa vida. E ele diz ainda, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a essas. Uma lista que nem deseja, que nós, eu tenho certeza, como cristãos, evitamos. Nós não queremos. Por que eu repudio tanto o carnaval? Porque o carnaval abre a porteira para as obras da carne. No carnaval parece que tem passe livre para viver as obras da carne integralmente. Não é assim? Tem de tudo. Depois eles falam assim, mas como? Olha o resultado do carnaval, 1.400 acidentes, tantos assaltos. É lógico, o carnaval abre a porteira. É o exemplo por excelência de vazão plena aos desejos da carne. Coisa boa não vai ter. Mas não é só o carnaval não, mas o carnaval é o exemplo por excelência disso, queridos. Agora, distorções, vocês viram aqui? Quando a nossa carne é alimentada ou permitimos que ela atue. Distorções na área do sexo, distorções na área da religião, distorções na área dos relacionamentos e até da alimentação. Agora, e quando damos lugar ao Espírito? O que se manifesta é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Então, há uma luta interior. A carne quer suplantar o trabalho do Espírito, mas o Espírito é mais poderoso. Você pode ser alguém, sabe, com essas marcas. Olha, a lista eu não canso de ler e repetir. Amor, sua vida marcada por amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, fé, mansidão e temperança. Está aí, queridos. Eu vou dizer a você, se você tiver que fazer uma oração na sua vida cristã, uma única oração, faça essa oração a Deus. Senhor, que a minha vida reflita o teu fruto. Só. Não precisa pedir mais nada. Senhor, o que eu quero? Qual o meu alvo como cristão? Eu quero que o fruto, não os frutos, é um fruto com várias manifestações. Eu quero que o fruto do Espírito se manifeste na minha vida. Meus irmãos, posso lhe garantir que essa oração resolve tudo mais. Se você como marido orar assim, tua mulher vai ser a mulher mais feliz do mundo. Mesma coisa para seu esposo. Como cristão, como profissional, como membro de igreja. Se a sua vida exalar, refletir, demonstrar o fruto do Espírito, não existe uma área que você não vai ser bem sucedido, porque é o que Deus quer para a nossa vida. Peça a Deus que a sua vida seja a expressão deste fruto, que essas virtudes se manifestem diariamente. E aí eu termino falando da solução desse conflito. Tem solução essa luta entre carne e espírito? Num sentido, quero dizer que a guerra não vai acabar. Até que Cristo volte, você vai ter essa luta interior. É impossível encerrar. É impossível fazer um acordo de paz. A carne não aceita acordo de paz. Mas é possível ser vitorioso. A luta sempre existirá, mas eu posso ser vitorioso. Como controlar e produzir o fruto do Espírito? Como vencemos a carne? Em primeiro lugar, sabendo, nós não vencemos a carne pela nossa força de vontade, pelo nosso próprio esforço. Há uma luta. Ele até fala aqui, para que não façais o que quereis. Querer você já quer agradar a Deus, mas não consegue. Então não é problema do querer. Então não existe, você não consegue, você ser humano. Mas, como disse a você, no momento que recebi Jesus como Salvador, o selo que recebi do Senhor, aquilo que a gente chama de a marca do cristão, eu recebi, foi o Espírito Santo. E ele habita e ele permite, ele causa a vitória contra a carne.
Paulo nos diz isso, e eu quero compartilhar com você agora. Nessa guerra, a solução não é você dizer assim, vou vencer. A solução é você entregar a sua vontade à vontade do Espírito. A todo momento, nós fazemos a opção se vamos seguir os impulsos da carne ou se vamos pedir as orientações do Espírito Santo. Paulo está dizendo, e de maneira lindíssima ele fala aqui, nesse texto, 7 vezes ele fala da obra do Espírito. E acompanhe comigo aqui, o versículo 24, ele diz o seguinte, que os que são de Cristo já crucificaram a carne juntamente com suas paixões e desejos. Então quero dizer a você, ele está dizendo, o verbo que ele usa no grego aqui é o auristo, é algo que aconteceu no passado, mas que tem efeitos na atualidade. Esse verbo nós não temos em português, é um verbo, ou seja, é algo que aconteceu de uma vez por todas. Você, quando se converteu, crucificou a carne com as suas paixões e concupiscências, mas isso tem efeito duradouro na sua vida. Então, crucificar a carne, já fomos crucificados com Cristo, é um ato contínuo de vitória sobre a velha natureza. Sabe o que ele está nos dizendo? Você precisa o tempo todo rejeitar o pecado. Rejeite o pecado. Não acalente pecado, não sonhe com pecado, não deseje o pecado. Renove diariamente a sua atitude de rejeição impiedosa contra a sua carne. Ele fala então, crucificar a carne é o caminho para vencer o conflito. E ele diz aqui, ande, viva e seja guiado pelo Espírito. Sabe, queridos, você já viu essa expressão em vários comércios e empresas, sob nova direção. Quando eu me converti, você se converteu, o que acontece é o que Paulo diz aqui, versículo 25. E se vivemos pelo Espírito, andemos também sob a direção do Espírito. Você se converteu, está sob nova direção. A carne foi mandada embora. E o Espírito Santo agora deve dirigir a sua vida. O apóstolo Paulo diz no verso 16, andai pelo Espírito, não satisfareis os desejos da carne. Então, nós precisamos andar, viver e ser guiados pelo Espírito. Verso 18, se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Verso 25, se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Queridos, o Espírito Santo é o único capaz de nos fazer vitoriosos nessa guerra espiritual, nessa luta contra o nosso inimigo interior. E aquilo que a gente chama de um processo de santificação, em que cada vez menos obras da carne estão presentes na sua vida, mais do fruto do Espírito está na sua vida. Andando, o que é? Isso é santificação, é andar, é viver, é ser guiado pelo Espírito. Mas quero dizer a você, é um processo contínuo para o resto da sua vida, e a vitória de ontem não garante a vitória de hoje nem de amanhã. Você venceu ontem, amém. Hoje a luta recomeçou, vença hoje e peça forças para viver e vencer amanhã. Mas a Bíblia diz assim, quando nós decidimos viver guiados pelo Espírito Santo, seguir as suas orientações, os desejos da carne são neutralizados. Cada dia é uma obra, é uma vitória nova. Sem a obra contínua, orientadora, santificadora do Espírito Santo, a vitória não é possível. Mas com a obra, com a orientação, com a atuação do Espírito, a vitória é possível. O fato é que nós enfrentamos uma luta, mas a vitória está ao alcance de cada cristão. Hoje nós vimos nosso primeiro inimigo, a carne, a nossa velha natureza que quer impor os seus desejos. Mas nós não estamos fadados a cumprir esses desejos. A vitória está ao alcance de cada cristão. E não tem nada melhor do que viver uma vida cristã vitoriosa. Quero dizer a você, que assim como para aquele que não tem Jesus como Salvador, viver como escravo do pecado é natural, para aquele que é um cristão, viver uma vida de vitória todos os dias é o natural. É o natural, não é exceção. Quem não tem a Jesus vai viver fadado a perder. Agora, porque em nós habita o Espírito Santo, queridos, que nos capacita a viver uma vida que agrade ao Senhor. Por isso, decida diariamente viver, andar e ser guiado pelo Espírito. Crucifique a carne,
ande no Espírito, viva no Espírito, seja guiado pelo Espírito, e você terá uma vida feliz, uma vida abençoada e uma vida abençoadora, uma vida que de fato glorifica a Deus em tudo. Amém, queridos? Eu queria orar por você agora. Vamos ficar em pé, queridos, a equipe virá à frente. Eu queria orar por você, orar por nós. Fale com o Senhor. Você sabe quais são as tuas lutas interiores, o que o diabo te tenta, o que tua carne deseja, o que o mundo lhe pressiona a fazer. Deus de amor, eu quero te agradecer, porque hoje de manhã aprendemos que é possível ter vitória contra a carne. Mas essa luta, ela todo dia se manifesta de maneira muitas vezes feroz. Feroz. E quantas vezes a luta é excruciante. Temos que estar atentos, porque quando menos vemos, já caímos, já demos lugar aos desejos da carne. Mas permita que nós andemos pelo Espírito, para que não cumpramos em nossa vida os desejos da carne. Permita, Pai, que a nossa humildade na Tua presença, o nosso caminhar sob a direção do Teu Espírito, nos leve a refletir o caráter de Cristo. E que o amor, a alegria, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fé, a mansidão e a temperança sejam o reflexo, a expressão da nossa vida. Permita, Pai, que nós sejamos responsáveis por reconhecer que há uma luta e que não há vitória se nós não caminharmos humildemente na Tua presença. Senhor, que essa igreja seja marcada, seja composta por homens e mulheres que decidiram viver pelo Teu Espírito e não dar lugar à carne, porque assim o Teu nome será exaltado por meio de nós. Em nome de Jesus eu oro agradecido. Amém, Senhor. Amém.